Você sabia que existe uma substância no seu corpo que tem o poder de criar uma dependência química real no cérebro dele? Não estou falando de perfume caro, não estou falando de feromônios sintéticos. Estou falando de algo que você produz naturalmente todos os dias e que a maioria das mulheres desperdiça completamente sem saber do poder devastador que isso tem sobre a psique masculina. Estou falando da sua saliva. E o que vou revelar hoje é tão explosivo, tão cientificamente comprovado e ao mesmo tempo tão ancestralmente conhecido pelas mulheres sábias de todas as culturas, que vai mudar completamente a forma como você entende a atração e o desejo masculino. Carl Jung passou anos estudando os rituais ancestrais de sedução e descobriu algo perturbador. Em praticamente todas as culturas antigas, a saliva feminina era considerada sagrada, mágica, capaz de amarrar um homem para sempre, e ele não descartou isso como superstição. Jung percebeu que havia uma verdade arquetípica profunda nessa crença universal. E hoje, a neurociência finalmente explica o porquê. Deixa eu começar te contando uma história real que vai te deixar de boca aberta. Recebi uma mensagem de uma mulher chamada Renata, de 36 anos, que estava completamente desesperada porque o homem que ela amava havia terminado o relacionamento e voltado para a ex-esposa. Renata me escreveu chorando, dizendo que havia tentado de tudo, ligações, mensagens, encontros casuais, mas nada funcionava. Ele parecia indiferente a ela. Foi quando decidi ensinar para Renata o segredo da saliva que vou compartilhar com você hoje. Renata seguiu exatamente o que ensinei, aplicou as técnicas que vou revelar daqui a pouco e em 3 semanas ele apareceu na porta dela completamente transtornado, dizendo que não conseguia parar de pensar nela, que acordava no meio da noite com vontade de beijá-la, que nenhuma outra mulher fazia mais sentido. Hoje eles estão casados e Renata me confessou. Foi como se eu tivesse ativado algo primitivo nele que não tinha como resistir. Vamos entender a ciência por trás disso, porque é absolutamente fascinante e vai mudar tudo para você. Sua saliva contém uma combinação única de substâncias químicas que incluem hormônios, feromônios dissolvidos, neuropeptídeos e principalmente uma substância chamada copulina, em concentrações variáveis dependendo do seu ciclo hormonal. Quando sua saliva entra em contato com a boca dele através de um beijo profundo, essas substâncias são absorvidas pelas mucosas orais dele e caem diretamente na corrente sanguínea, chegando ao cérebro em questão de segundos. E o que acontece no cérebro dele é devastador. A copulina presente na sua saliva se liga a receptores específicos no hipotálamo masculino e dispara uma liberação massiva de testosterona. Ao mesmo tempo, ativa o sistema límbico dele, a parte mais primitiva do cérebro responsável pelos instintos básicos de acasalamento e vínculo. Mas aqui está o detalhe mais importante. Cada mulher tem uma assinatura química única na saliva. É como uma impressão digital bioquímica. E quando um homem é exposto repetidamente à sua assinatura salivar específica, o cérebro dele literalmente memoriza e começa a ficar viciado naquela combinação química exata. Carl Jung estudou esse fenômeno através de uma lente completamente diferente, mas chegou à mesma conclusão. Jung analisou rituais ancestrais, onde mulheres usavam sua saliva em poções, em alimentos, em objetos que depois davam aos homens que queriam conquistar. Em algumas culturas africanas, as mulheres colocavam uma gota de saliva na comida do homem desejado. Em culturas asiáticas antigas, existiam rituais onde a mulher oferecia frutas que ela havia mordido para o pretendente. Jung percebeu que todos esses rituais giravam em torno da transferência salivar e documentou isso como parte do que ele chamou de magia simpática do feminino. Ele entendeu que não era superstição, era uma forma ancestral de criar vínculos químicos profundos que tocavam o inconsciente masculino de forma irresistível. Jung escreveu em seus diários privados, que só foram publicados décadas depois, que a saliva feminina carrega o que ele chamou de essência da ânima em forma líquida.
É como se você estivesse transferindo literalmente parte da sua essência feminina arquetípica diretamente para o sistema nervoso dele. Agora vou te ensinar como usar esse conhecimento de forma consciente, elegante e devastadoramente eficaz. A primeira coisa que você precisa entender é que não é qualquer beijo que cria esse efeito viciante. Existe uma forma específica de beijar que maximiza a transferência salivar e ativa todas as substâncias químicas corretas. Deixe eu te ensinar a técnica do beijo viciante que aprendi estudando tanto a neurociência quanto os textos junguianos sobre rituais de sedução ancestrais. Quando você for beijá-lo, especialmente nas primeiras vezes, não tenha pressa. O erro fatal que a maioria das mulheres comete é beijar de forma superficial ou apressada. Você precisa criar o que eu chamo de transferência salivar consciente. Primeiro, hidrate-se muito bem algumas horas antes de vê-lo. Sua saliva precisa estar fluida e abundante, não seca ou escassa. Segundo, quando o beijo começar, use sua língua de forma lenta e deliberada, garantindo que sua saliva entre em contato com todas as áreas da boca dele, especialmente as mucosas laterais que têm maior capacidade de absorção. Terceiro, prolongue o beijo. Beijos curtos não permitem absorção suficiente. O ideal é que os beijos profundos durem pelo menos 30 segundos a 1 minuto para criar o impacto químico necessário. Quarto, e isso é crucial, crie intervalos estratégicos entre beijos intensos. Não fique beijando continuamente durante horas. Beije intensamente, pare, converse, crie tensão, beije novamente. Essa intermitência aumenta o impacto neurológico. Mas existe algo ainda mais poderoso que poucas mulheres sabem. Sua saliva tem concentrações diferentes de substâncias viciantes, dependendo da fase do seu ciclo menstrual. Durante a ovulação, que acontece aproximadamente 14 dias antes da menstruação, sua saliva contém as maiores concentrações de copulinas e outros compostos atrativos. Se você puder planejar, os beijos mais importantes, aqueles beijos que vão marcar a memória dele, devem acontecer durante sua janela ovulatória. É quando sua saliva tem literalmente o maior poder de viciar. Jung já havia notado isso estudando rituais de fertilidade, onde mulheres em período fértil eram consideradas tendo o beijo sagrado, capaz de amarrar qualquer homem. Agora a ciência explica exatamente por quê. Durante a ovulação, você está literalmente no seu auge bioquímico de poder feminino, e sua saliva é a forma mais direta de transmitir esse poder para ele. Deixe eu te contar outra história impressionante. Atendi uma cliente chamada Júlia, que estava numa situação complicada. O homem que ela amava estava dividido entre ela e outra mulher. Ele dizia que gostava das duas e não conseguia decidir. Júlia estava desesperada porque a outra mulher era objetivamente mais bonita, mais bem-sucedida profissionalmente. Mas Júlia tinha uma vantagem que ela não sabia. Ela tinha aprendido comigo sobre o poder da saliva. Júlia começou a aplicar conscientemente tudo o que estou te ensinando. Ela planejou os encontros com ele para coincidir com sua ovulação. Ela usou a técnica do beijo viciante que te expliquei. E, principalmente, ela criou o que eu chamo de memorização salivar no cérebro dele. Em 2 meses, ele terminou definitivamente com a outra mulher. E quando Júlia perguntou por quê, sabe o que ele disse? Não sei explicar, mas quando beijo você é diferente. É como se meu corpo reconhecesse você de uma forma que não reconhece mais ninguém. É viciante. Ele não sabia que estava literalmente viciado na assinatura química da saliva dela. Agora vou te revelar técnicas avançadas que as mulheres mais poderosas da história usavam intuitivamente. Existe uma técnica ancestral que Jung documentou em seus estudos sobre alquimia e sexualidade sagrada. Chama-se a oferenda líquida. Em termos modernos, trata-se de criar situações onde sua saliva entra em contato com coisas que ele vai consumir ou tocar. Não estou falando de fazer nada óbvio ou estranho. Estou falando de sutilezas poderosas. Por exemplo, quando vocês estiverem compartilhando uma bebida, beba primeiro você,
deixando um pouco de saliva no copo ou na garrafa, e então ofereça para ele. Quando estiverem comendo algo, morda primeiro você e então ofereça para ele provar. São gestos aparentemente inocentes, mas que criam transferências salivares que vão se acumulando e programando o sistema nervoso dele para reconhecer e desejar sua química específica. Jung chamava isso de criação de vínculos alquímicos através de fluidos corporais sagrados. Parece esotérico, mas é pura bioquímica. Outra técnica devastadora que vou te ensinar é o que chamo de beijo de despedida estratégico. A neurociência descobriu que memórias associadas a emoções intensas são gravadas com muito mais força no cérebro. Então, o beijo mais importante não é necessariamente o primeiro beijo. É o último beijo antes de uma separação temporária. Quando vocês forem se despedir, especialmente se ele vai ficar alguns dias sem te ver, esse é o momento de dar o beijo mais intenso, mais demorado, mais carregado de saliva. Por quê? Porque esse vai ser o beijo que ficará gravado na memória dele durante toda a ausência. Ele vai sentir o gosto de você nos próximos dias. Vai sonhar com aquele beijo. E o cérebro dele vai começar a desenvolver o que se chama em neurociência de fissura antecipatória, que é exatamente o mesmo mecanismo que ocorre em vícios químicos. Ele vai ficar ansioso para te ver novamente, não só emocionalmente, mas bioquimicamente. Jung descobriu algo fascinante estudando mitos e contos de fadas de todas as culturas. Em praticamente todos eles, o beijo tem um poder transformador, às vezes até mágico. A bela adormecida é despertada por um beijo. O sapo vira príncipe através de um beijo. Jung percebeu que isso não eram apenas histórias bonitas, eram memórias arquetípicas da humanidade sobre o real poder bioquímico do beijo, especialmente do beijo feminino. Ele escreveu que o beijo feminino carrega a capacidade de despertar o masculino adormecido, de transformar o primitivo em consciente, de criar vínculos que transcendem a vontade individual. E a ciência moderna confirma cada palavra. Quando você beija um homem de forma consciente, carregando intenção, você está literalmente programando o cérebro primitivo dele. Está criando associações neurológicas entre seu gosto, seu cheiro, sua química e sensações de prazer, segurança e desejo. É condicionamento pavloviano em seu nível mais profundo. Agora preciso te alertar sobre algo importante. Esse poder deve ser usado com responsabilidade e amor, nunca para manipular ou prejudicar. O que estou te ensinando são técnicas para criar vínculos genuínos e profundos, não para jogos destrutivos. Use esse conhecimento para atrair e manter um homem que você genuinamente ama e que é bom para você, não para criar dependências tóxicas. Jung sempre alertava que os poderes arquetípicos podem ser destrutivos se usados sem consciência ética. Você está mexendo com forças primais profundas. Faça isso com amor e respeito. Vou te ensinar agora a técnica mais avançada de todas, que chamo de saturação salivar temporal. Funciona assim. Quando você está construindo uma conexão com um homem, especialmente no começo, existe uma janela temporal ideal para maximizar o impacto da sua saliva. Nos primeiros 3 meses de contato físico, o cérebro dele está mais plástico, mais aberto a criar novas conexões neurológicas. É quando você deve intensificar os beijos profundos e as transferências salivares. Mas atenção, não é para beijar o tempo todo de forma mecânica. É para criar momentos de beijos intensos, memoráveis, carregados de química e emoção. Qualidade sobre quantidade. Um beijo de 2 minutos completamente presente e intencional tem mais impacto que 10 beijos distraídos. E aqui está o segredo que poucas mulheres sabem. Você deve criar um padrão irregular, mas constante. Não beije intensamente todos os dias. Crie um ritmo imprevisível. Às vezes, 3 dias seguidos de beijos intensos, depois 2 dias de beijos apenas superficiais. Depois, um dia de beijo devastador.
Essa irregularidade mantém o sistema de recompensa do cérebro dele constantemente ativado e ansioso. Tem mais um aspecto fascinante que Jung descobriu estudando práticas tântricas antigas. Ele percebeu que em muitas tradições espirituais, a saliva era considerada não apenas uma substância física, mas um veículo de energia sutil, o que eles chamavam de prana ou chi. Jung traduziu isso em termos psicológicos como transferência de energia libidinal. Em termos modernos, o que isso significa é que sua intenção, seu estado emocional, sua energia no momento do beijo afetam a qualidade e o impacto da sua saliva. Não é apenas química, é química carregada de informação energética. Então, quando você for beijá-lo, esteja presente. Não beije com a mente distraída pensando em outras coisas. Concentre toda a sua atenção naquele momento, naquela conexão, naquela troca. Sua saliva vai carregar essa intensidade de presença e ele vai sentir a diferença sem saber explicar por quê. Deixa eu te contar um último caso que vai ilustrar perfeitamente todo esse conhecimento aplicado. Conheci Patrícia, uma mulher de 43 anos que estava num casamento de 20 anos completamente morto. O marido mal olhava para ela. Passavam semanas sem se beijar, sem ter intimidade. Patrícia estava prestes a pedir divórcio quando resolveu tentar uma última coisa. Ela aplicou tudo o que estou te ensinando. Começou a beijar o marido de forma completamente diferente. Beijos longos, profundos, intencionais, especialmente antes dele sair para o trabalho. Começou a criar aquelas pequenas transferências salivares sutis, compartilhando bebidas e alimentos. E, principalmente, mudou sua própria relação com o ato de beijar, transformando em algo sagrado, consciente, poderoso. Em 3 meses, o marido estava completamente diferente. Mais atencioso, mais apaixonado, mais presente. Ele confessou para ela: "Não sei o que você está fazendo diferente, mas quando te beijo agora é como se fosse a primeira vez toda vez. Fico pensando nos seus beijos o dia inteiro." Patrícia havia reprogramado o cérebro dele através da saliva. Hoje, 7 anos depois, eles têm um dos casamentos mais apaixonados que já vi. O que você precisa entender é que seu corpo é uma farmácia natural de substâncias poderosas. Sua saliva é apenas uma delas, mas talvez a mais acessível e a mais facilmente transferível. Quando você aprende a usar conscientemente esse poder, você ganha acesso a uma forma de magnetismo que vai além da aparência física, além das palavras, além da personalidade. Você toca o primitivo nele. E o primitivo não raciocina, não pondera, não compara. O primitivo apenas reconhece e deseja. Jung passou a vida inteira tentando nos fazer entender que somos muito mais do que seres racionais. Somos criaturas arquetípicas, guiadas por forças primais que vêm de milhões de anos de evolução. E quando você aprende a trabalhar com essas forças, em vez de contra elas, quando você para de tentar seduzir apenas com lógica e aparência e começa a seduzir bioquimicamente, arquetipalmente, primalmente, tudo muda. Você se torna inesquecível. Não porque fez algo extraordinário visível, mas porque marcou o inconsciente dele de uma forma que nenhuma outra mulher conseguiu. E essa marca é física, química, neurológica. É um vício real criado pela sua saliva única. Então aqui está seu desafio a partir de hoje. Transforme cada beijo em um ato consciente de poder. Não beije mecanicamente. Não beije distraidamente. Beije com intenção, com presença, sabendo que está transferindo sua essência química única para ele. Beije sabendo que está criando vínculos neurológicos profundos. Beije como as mulheres ancestrais beijavam, como um ato sagrado de magia feminina. E observe o que acontece. Observe como ele muda, como passa a desejar seus beijos acima de tudo, como desenvolve uma necessidade quase desesperada da sua boca, do seu gosto, da sua química. Esse é o verdadeiro poder feminino que Jung tentou nos fazer lembrar,
e que a ciência moderna finalmente explica. Use-o com sabedoria, use-o com amor, e você nunca mais terá que perseguir um homem. Ele vai te perseguir, viciado na droga mais poderosa que existe, a droga que você produz naturalmente todos os dias, sua saliva sagrada.